Boa noite a todos, é um prazer, uma alegria estarmos mais uma vez reunidos para poder louvar, bendizer e honrar o nome do nosso Deus e Pai. É prazeroso estarmos na casa do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Vamos à leitura. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Deve-se ressaltar, em breve. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até quanto os que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve no livro, manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro. Sua cabeça, cabelos eram brancos como a alva lã, como neve os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Muito bem. O Apocalipse é a revelação. E revelação não é intuição.
Revelação não é indução. Revelação não é a minha conclusão a partir daquilo que eu ouvi. Revelação é aquilo que Deus, Ele veio trazer ao nosso coração de maneira pura, clara e com sabedoria de entendimento. A palavra de Deus, ela precisa transformar a nossa vida. A palavra de Deus, ela precisa ser clara ao nosso coração. Para que, sendo clara ao nosso coração, ela venha esclarecer a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos servir a Deus, para que possamos conhecer esse Deus e continuar servindo este Deus de maneira digna, como nós somos chamados. O livro do Apocalipse, ele já começa falando aquilo que ele é uma revelação. Então ele não é a imaginação de João. O livro de Apocalipse não é aquilo que João entendeu por ser aquilo que é o fim, ou as profecias de Deus estabelecidas para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa salvação, para todo o tempo da nossa vida. A palavra de Deus é para ontem, para hoje e para amanhã. A palavra de Deus, ela não tem tempo. A palavra de Deus, ela é eterna, ela permanece para sempre. Por isso que ela é viva e eficaz. Por isso que toda a palavra ao nosso coração, ela tem a questão imediata. Ela é para hoje, para agora, é para esse momento. Então o livro de Apocalipse, como alguns ficam tentando deduzir, concluir, ter um instinto, ser instintivo a respeito de tudo aquilo que está escrito, a gente fica preocupado com o dragão, a gente fica preocupado com a besta de 10 chifres, a gente fica preocupado com todas essas figuras que aparecem no livro de Apocalipse, e aí nos passa desapercebido a simplicidade com que a palavra de Deus, ela vem tratar o nosso coração. Então, o Apocalipse, ele é a revelação. E revelação é tirar o véu dos nossos olhos. Revelação é abrir o nosso entendimento. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios capítulo 3. E aí o livro de Apocalipse, ele deu início. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então essa é a revelação que foi enviada a João. Uma revelação, meus irmãos, da palavra de Deus, uma revelação com clareza. E aí você então pergunta, por que João então fez tantas coisas? João escreveu sobre um sentido figurado, João escreveu sobre bestas que emergem do mar, bestas de 10 chifres e cabeças diferentes. O que é isso? Então nós vamos caminhar pelo livro de Apocalipse e vamos aprender. E vamos pedir a Deus que Deus nos dê simplicidade para poder aprender. Que Deus nos esclareça o nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 3. Quando a revelação, ela veio para fazer o quê? Ela veio para tirar o véu dos nossos olhos. Toda a palavra de Deus, ela veio para esclarecer a nossa vida, para tirar de sobre nós. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Olha só o que Paulo ele diz. Mas os sentidos deles se embotaram, ou seja, o sentido do entendimento, o sentido da visão, o sentido da audição, aquilo que foi embotado, versículo de número 14. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu, o quê? Permanece.
Então muitas pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, ao lerem as Escrituras, apesar dele ter a Bíblia na mão, apesar dele poder ler a Bíblia na sua casa, apesar dele poder ler a Bíblia na igreja, muitas coisas ainda têm permanecido como um véu diante de nós. E aí nós não vamos conseguir ver com clareza, nós não vamos conseguir entender com clareza aquilo que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a sua palavra eterna quer nos ensinar. Por isso que esse véu precisa sair. Esse véu da leitura da Bíblia, que a letra apenas nos mata. E aí o Paulo, ao falar da questão da religiosidade dos homens, ele diz assim, apesar deles lerem Moisés, eles lerem as Escrituras, ainda eles não conseguem enxergar a minha graça, a minha misericórdia e todo o meu amor para com eles. Eles continuam vendados. Versículo 14. Não lhe sendo revelado que em Cristo é o quê? Removido. Então Cristo é que remove todo o véu. Cristo é o que tira tudo aquilo que a nossa mente, os nossos sentidos estão embotados. Cristo é o que vai clareando a sua palavra, o nosso coração, o nosso entendimento, para que com clareza agora possamos compreender a revelação, a sua palavra ao nosso coração e à nossa vida. Versículo 15. Mas até hoje, quando lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é, o quê? Retirado. Quando Cristo se revela a uma alma, todo o véu que está diante de nós, todo o véu da religiosidade, todo o véu daquilo que nós tínhamos por intuição, dedução, conclusão e coisas humanas da nossa vida, isso é removido de nós. Porque agora, em Cristo Jesus, nós vamos conseguir ver todas as coisas de maneira clara. Então essa é a revelação do livro de Apocalipse ao nosso coração. As coisas precisam ficar claras diante de nós. O livro de Apocalipse também nos diz que se João escreveu todas essas coisas, é porque ele foi o quê? Revelado. Deus precisa trabalhar na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que Cristo seja revelado na sua vida, no seu coração, abrindo seu coração e seu entendimento para a compreensão plena da palavra da graça de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Então essa revelação que foi ali revelado ali ao João, então ele só sabe porque foi revelado. Ele só sabe porque isso foi trazido ao seu coração, isso foi trazido à sua mente. Então você que já conhece Cristo, você só conhece Cristo porque isso foi revelado a você, isso foi revelado ao seu coração. Essa palavra, ela entrou pelas avenidas dos seus ouvidos, adentrou ao seu coração e você creu nessa palavra. Mateus capítulo 11. Quando nós chegamos em Mateus capítulo 11, versículo 25. Os versículos de Mateus capítulo 11 que nós mais conhecemos são aquele que diz, vinde a mim todos. Esses são os mais conhecidos dessa passagem. Mas quando você lê o versículo 25, olha só o que diz o Senhor Jesus Cristo. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos. Sábios são aquelas pessoas que acreditam e creem na sua própria sabedoria, na sua forma de entendimento, na sua dedução, na sua intuição e na sua conclusão. Esses são os sábios deste mundo. Por isso que eles, ao ouvirem o Evangelho, eles consideram que o Evangelho é uma loucura. Versículo 25. E revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então essa revelação dada a João, essa revelação da palavra dada a nós, é porque um dia o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram na eternidade compartilhar conosco a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia e a sua palavra eterna. A quem o Filho quiser revelar. Isso precisa trabalhar o nosso entendimento e coração. Revelação da palavra de Deus para nós é aquela que esclarece a nossa vida e não aquele tipo de revelação que aprofunda as pessoas num mar de engano, num mar de desejo dos seus corações, num mar, meus irmãos, que vão trazer mais malefícios para a sua vida, vão trazer aquelas questões que muitas vezes afligem as pessoas, e as pessoas agora estão abandonando as denominadas casas do Senhor, porque as suas revelações, as suas palavras, aquilo que foi trazido ao coração dessas almas, mais trouxe destruição do que clareza, do que salvação, do que graça ao coração dessas almas. E o que Deus está fazendo? O que Cristo está fazendo? Revelando a João a sua palavra. Trazendo isso ao coração de João. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Então, revelação de Cristo é aquela que esclarece, é aquela que tira o véu, é aquela que nos tira o peso, é aquela que trabalha o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Não existe revelação de Deus que traga confusão para a sua vida. Ó, tem uma revelação de Deus para você. Larga do seu marido, porque seu marido está te atrapalhando. Larga da sua mulher, está atrapalhando você. Você não está vendo isso? Essas revelações, meus irmãos, traz confusão. Isso mata as pessoas. Isso conduz as pessoas a um abismo. Isso não esclarece a vida. Isso não traz a palavra de comunhão, de amor e de graça. Isso traz palavra de destruição, de separação, de ódio. Isso não traz uma palavra de comunhão. Olha só. Revelação esclarece a nossa vida. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. E essa revelação veio a João. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Na época que João está na ilha de Pátimo, Domiciano, ele é o imperador romano. Domiciano, um homem cruel, um homem tenaz,
que abre as portas para uma perseguição, um flagelo aos denominados cristãos. E aí o João está recebendo uma revelação, porque Domiciano, ele foi o César de Roma na era de 90 da era cristã, 70 a 80 anos depois que Jesus tinha entregado a sua vida, depois que Jesus ressuscitou, e agora Jesus é o ressurreto. E aí, diante de toda essa tribulação, essa angústia, essa perseguição, e aí você entende aonde João está. João está numa ilha prisão. Por causa do evangelho e do testemunho. Versículo de número 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombetas, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. E agora então o João, ele através dessa mensagem, dessa revelação, e aí você não esqueça que foi um anjo que revelou a João. Versículo 1. O anjo revelou a José de quem era a criança que Maria guardava. O anjo falou com Maria. O anjo falou com Zacarias. O apóstolo Paulo diz assim: tome cuidado com esses anjos, porque Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Por isso ele diz assim: provem. E se um anjo, ele escreveu aos Gálatas, vier aqui, um anjo, vier aqui e pregar um outro evangelho, que não este evangelho, seja ele anátema, maldito. Mas essa palavra foi trazida ao coração de João. João está recebendo essa revelação num tempo de perseguição, de agrura, aonde a igreja, os cristãos estão sendo massacrados, mortos. Tem uma perseguição, tem uma tensão no mundo. Diferente do tempo de Constantino. No tempo de Constantino, quando ele se diz converter-se ao cristianismo, aí a igreja passou a ser amiga do quê? Do império. Aí o imperador, ele não tinha mais homens que serviam a Deus, ele agora tinha homens da religião que serviam o império. No tempo de Domiciano, a vida dos cristãos era pura perseguição. A arena, o coliseu, aquele coliseu lá que a pessoa quer lá em Roma visitar, ali morreu mais de 100 mil cristãos. É bonito. É um patrimônio tombado da humanidade. Mas ali verteu muito sangue de gente que professou o nome de Cristo Jesus. E a palavra foi revelada ao seu coração. Essa palavra precisa ser trazida ao nosso coração. E João, dentro de toda essa dificuldade, dentro desse contexto, ele recebe uma ordem. Escreve para 7 igrejas. Ele escreve uma carta lá para cada uma delas. Mas a carta não era para cada uma individualmente. A carta era para todas. Todas as cartas eram para todas as igrejas. Nós não somos igreja de Corinto, mas nós lemos 1º e 2º Coríntios. Nós não somos a igreja de Éfeso,
mas nós lemos, estudamos e cremos na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Nós não somos a igreja de Colosso, mas nós cremos e lemos e aplicamos tudo aquilo que Paulo escreveu para a igreja, para os colossenses. Nós não somos a igreja de Tessalonicenses, dos Tessalônicos, mas tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja, nas duas cartas, isso também é para nós, é para nossa vida, é para o nosso tempo, é uma revelação de Deus ao nosso coração, para o esclarecimento da nossa vida. Serve para nós. Portanto, nós estamos lendo aqui o Apocalipse. E quando nós pensamos nessas 7 igrejas, nós pensamos também naquilo que a palavra trouxe ao coração de João. As coisas que em breve acontecerão. Versículo 1. Nós temos algumas coisas na palavra de Deus, meus irmãos, que nós precisamos começar assim. Não prestar mais atenção, mas ter o entendimento correto. Você quer ver uma coisa? Isaías capítulo 7. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías capítulo 7. Aqui Deus está falando com Acais, o rei de Judá. No norte, na divisão de reinos, vai ter a Samaria como capital. Tem a Síria como a grande potência mundial, crescendo no seu tempo. Isaías capítulo 7, versículo 14. E Deus está fazendo uma profecia para aquele tempo, onde 2 reinos vão se juntar contra a pequena Jerusalém, contra a pequena Judá, contra esse reino do sul. O rei está apavorado, o povo está acuado, tenso, nervoso. E aí tem uma profecia. Qual profecia? Capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamarás Emá. Essa profecia era para cá, irmão. E aí a gente veio aqui no Novo Testamento, e essa profecia foi usada com verdade e justiça no Novo Testamento. Porque quando o anjo do Senhor foi falar lá em Mateus capítulo 2, em Mateus capítulo 1, ele falou desse Emanuel que ia nascer, como disse o profeta. Só que primeiro, meus irmãos, essa palavra foi falada num tempo em que Acais está com medo, ele é o rei de Jerusalém, tem 2 exércitos querendo destruir ele está com medo, o povo está com medo. E aí então vem uma profecia, a virgem conceberá e dará luz. Quem é a virgem? A virgem é Maria, pastor. E o menino, quem é? É Jesus. E como é que vai ser o nome dele? Emanuel, Deus conosco. Mas a mensagem ao coração de Acais é assim: não se preocupe, rei. O nosso Deus, Ele nos diz que essa nação, essa virgem, essa Jerusalém ataviada, ela está grávida e ela vai dar um filho. E esse filho, ó rei, ele vai trazer o entendimento para vocês que apesar de todo esse sofrimento, toda essa tribulação, toda essa opressão sobre vocês, vocês vão ter um menino que vai trazer o entendimento de vocês que Deus está com vocês. O Deus conosco.
E aí você vai lá no Novo Testamento, e quando Jesus vai nascer, essa palavra vem do profeta, e aí você tem que entender que isso foi falado para Acais, e isso foi usado no Novo Testamento com verdade e justiça sobre Jesus. Então o que é o livro de Apocalipse? O livro do Apocalipse é para deixar claro ao nosso coração que apesar do tempo de tribulação, apesar da angústia, apesar do sofrimento, apesar de todos os problemas, apesar de toda a tensão, Deus está conosco. Deus está conosco. O Eterno está conosco. Fala a verdade. Quando você lê o jornal, liga a sua televisão, liga o seu rádio, ouve, vê as notícias, já passou pelo seu coração que Deus perdeu a mão do mundo? Que Deus perdeu a rédea da história, que o Eterno não está conduzindo todas as coisas, que o Emanuel, o Deus conosco, está conosco, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é revelação ao nosso coração. Isso é trabalhado na nossa vida. E quando isso vem a nós, meus irmãos, o livro de Apocalipse, volta lá por favor, Apocalipse capítulo 1, isso vem trazer sobre nós. E aí quando você lê lá em Oséias, eu chamei o meu filho do Egito. Quem era o filho que estava no Egito? Nos dias de Oséias. Nos dias de Oséias, meus irmãos, o filho que estava no Egito, lá no capítulo 11 de Oséias, era Israel. Moisés trouxe o meu filho do Egito. Quem estava por 430 anos como escravo no Egito? Israel. E aí no Novo Testamento, para se cumprir essa palavra, eu chamei o meu filho do Egito. Quando veio a perseguição sobre Jesus, Jesus e a sua família foram para o Egito. Quando houve a matança em Belém. E depois eu mandei chamar o meu filho do Egito. Olha só, meus irmãos. Essa é a revelação que vem trazendo ao nosso coração. Isso vem esclarecendo a nossa vida. Então, o que é o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é para nos dizer que o Eterno, aquele que vive, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é e que era e que há de vir, tem toda a história, o domínio e o controle de todas as coisas nas suas mãos. Então, para de ficar preocupado com o dragão. Para de ficar preocupado com a besta de 10 chifres. Para de angustiar o seu coração com todas essas coisas, porque aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, é esse que está sob o domínio de todas as coisas. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. E aí você vê um tempo de perseguição, a palavra de Deus vem e diz assim, graça e paz. Da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Versículo de número 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 17 do capítulo 1. Quando o vi, caí aos seus pés como morto.
porque todo o joelho se dobrará diante desse que é, que era e que há de vir. Então, o que é a revelação para nós aqui, meus irmãos? A revelação é que, apesar de toda essa tribulação, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Isso é para o nosso coração, para a nossa vida. O ressurreto. E aí quando você pensa, por exemplo, em João, ele está vendo a igreja perseguida, o reinado de Roma cada vez mais forte. E aí a pessoa pensa, quando vai se cumprir aquela profecia do livro de Daniel? Quando vai se estabelecer aquela grande pedra? Daniel capítulo 7. O dia que Nabucodonosor teve o sonho. Daniel capítulo 7. Ele sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, ombros, braços de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e barro. Capítulo 7 do livro de Daniel, versículo 9. Continuei olhando até que foram postos os tronos, os anciãos de dia se assentou. Sua veste branca como a neve, cabelos na sua cabeça como pura lã. O seu trono era chama de fogo, e cujas rodas eram rodas de fogo. Quando, meus irmãos, o Daniel trouxe a interpretação do sonho de Nabucodonosor sobre a grande estátua e sobre aquela pedra que foi cortada sem nenhum material, e ela caiu sobre os reinos dos homens, e esmagou todos os reinos, e tomou conta de toda a terra, o reino eterno de Deus se estabeleceu quando Jesus chegou. A Síria caiu, o Egito caiu, a Babilônia caiu, o Medo-Persa caiu, o grego caiu, o romano caiu. E aquilo que se estabeleceu como a grande pedra, e aí você vai vendo as características que foram dadas lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, sobre aquele que é o homem de cabeça branca, como filho do homem. O reino de Deus se estabeleceu sobre os homens, os impérios eles caíram, e o reino de Deus a cada dia tem tomado toda a terra. Aquilo foi cortado, uma pedra, e essa pedra é o reino dos céus. Quando Jesus ele veio, Jesus é o rei de um reino que permanece para sempre. Jesus ele é o rei de um reino que se estabelece, que fica, que permanece, que não termina, que não tem fim, o Todo-Poderoso. Daniel capítulo 2. Essa é a revelação. Vocês estão com medo, acuado, preocupado? Deus conosco. Tu, ó rei, estava vendo, versículo 31 do capítulo 2 de Daniel. E eis aqui uma grande estátua, uma imagem extraordinária de esplendor estava em pé diante de ti.
e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, peitos e braços de prata, ventre e quadris de bronze, as pernas de ferro, versículo 33, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro e o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como palha nas eiras do estio, e o vento levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, ele toma conta da nossa vida. O reino de Deus, ele vai adentrando aos reinos dos homens. Os reinos dos homens vão caindo e o reino de Deus vai permanecendo. Todos os reinos que se levantarem contra o reino de Deus, todos eles vão ruir e cair. Revelação que foi dada a João. E Jesus continua reinando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E apesar de toda a turbulência, e apesar de toda a tristeza, e apesar de toda a corrupção, maldade, o reino de Deus continua crescendo e dominando. Os homens passarão e o reino de Deus vai permanecer para sempre. Então, por que a nossa preocupação? O Deus eterno está no domínio e no controle de todas as coisas. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Jesus, ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, porque foi o primeiro a ressuscitar. Mas o Lázaro não foi o primeiro a ressuscitar, pastor? Lázaro morreu. Eu sou o que vive. Jesus diz assim, eu sou aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Quer que eu diga uma coisa para você, meu irmão e minha irmã? Para com essa teoria de conspiração, de domínio do mundo. O mundo já está no maligno. A igreja está irrompendo as portas do inferno. A igreja está quebrando os grilhões das portas do inferno, como disse Jesus. Para com esse negócio de ficar na internet vendo domínio por chip. Você acha que o seu problema é chip? Então joga o seu cartão fora. Por que a gente ainda vive angustiado com essas questões? Porque aquele que é, que era e que há de vir. Porque ainda há almas dessa maneira. Ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Qual é a sua dúvida de tanta clareza da palavra de Deus? Quais são as suas questões ainda no seu coração? Versículo de número 5.
aquele que nos... Então qual que é o seu problema? Aquele que nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele nos ama. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Ele nos ama. Aquele que nos libertou. Então por que a gente está preocupado? Mas então não vai vir a besta? É claro que vai vir. Para desse negócio de ficar falando que a besta é o Papa. Para com isso. Para de ficar com essas teorias de conspiração. Para com esse negócio. Vai ler a Bíblia, vai ser esclarecido com a palavra de Deus em nome de Jesus. Ah, deu um terremoto. Irmão, está tendo terremoto desde que a terra foi criada por Deus. Tem maldade no mundo desde que o homem caiu no pecado. Coloque no seu coração aquele que te ama. Apesar de toda tribulação, angústia e sofrimento, aquele que nos ama e em seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Porque muito nos amou. Pare de medo de nações. Eu estou com medo do ódio do muçulmano. Para com esse negócio. Eles vão tomar conta do mundo. Vão tomar conta do quê? Quem tem um plano eterno de domínio e soberania sobre todas as coisas é aquele que é, que era e que há de vir. Esse tem um plano eterno. Guarde seu coração. Se você ainda não encontrou Cristo Jesus, vamos orar para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo revele Ele ao seu coração. Não permita que as coisas deste mundo, a história deste mundo, faça que você não compreenda. Quando você lê o jornal, assiste a televisão, você não compreenda o amor, a graça e a misericórdia de Deus. E aí o João, ele escrevendo o que está sendo revelado, seu cabelo é branco como a lã, seus pés de bronze polido como numa fornalha. Vocês já leram algum lugar na Bíblia onde foi jogado 3 homens e tinham 4 dentro de uma fornalha? Já leram? Estou espantado. Nós lemos lá no livro de Daniel, aquele homem com figura de filho do homem. Estou espantado. A palavra de Deus vem para trazer o nosso coração e deixá-lo graça e paz. A palavra de Deus não veio para atribular você, mas veio para que finalmente você encontrasse a graça e a naquele que é, que era e que há de o Todo-Poderoso.
aquele que foi morto e reviveu, e vive nos séculos dos séculos, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que é o primeiro e o último, aquele que é o alfa e o ômega. Mas mais assim, importante para nós de tudo isso, aquele que nos ama. Glória a Deus. Aquele que nos ama. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que essa palavra esclareça o nosso coração. Vamos continuar o livro de Apocalipse aí. Vamos ver até onde o Espírito de Deus, a graça de Deus nos concede. Vamos adentrar as Escrituras.